Olá, está começando o Vitrine Tecnológica, um programa desenvolvido pela Rádio e Televisão Educativa da Universidade Regional de Blumenau com a finalidade de divulgar à comunidade de Blumenau e região as iniciativas inovadoras que são agenciadas, estão disponíveis para licenciamento, as patentes conquistadas pela AGIT, pelos trabalhos aí apresentados à AGIT, a Agência de Inovação Tecnológica da FURB. E nesta edição do Vitrine Tecnológica, após trazer inúmeros trabalhos inovadores em várias áreas, a gente traz agora uma temática relacionada à área da construção civil, principalmente quem trabalha, os operários da construção civil. É a padiola dosadora ergonômica, que possui o nome comercial de Padiolax. E quem vai falar sobre esse trabalho estão aqui ao meu lado, o professor Paulo Barral e também o Gustavo Mendes, ele que é egresso aí da FURB. Começando então pelo Gustavo. Gustavo, apresente-se e fale um pouquinho para a gente então como que surgiu essa ideia de inovação no âmbito do seu trabalho de conclusão de curso da graduação. Muito boa noite. A ideia começou durante a graduação mesmo, em visitas à obra, que a gente via muitos operários manuseando a padiola convencional de maneira não muito ergonômica, e ao longo do dia isso acabava afetando na maneira que eles trabalhavam, assim, no desempenho deles. Então, durante a graduação, a gente viu essa problemática, a gente conseguiu desenvolver uma maneira, a gente pensou em desenvolver uma maneira que fosse um pouco mais adequada para esses operários conseguirem dosar os agregados para dentro da bitoneira. Então, só explicando rapidamente como seria uma padiola convencional. Ela é basicamente um recipiente que é utilizado no canteiro de obras para dosar os agregados que vai para dentro da bitoneira, como brita e areia. E ela é disposta diretamente ao chão, preenchida, e dois operários precisam preencher ela diretamente ao chão para depois erguer com duas alças laterais e despejar para dentro da bitoneira. A ideia que a gente trouxe foi um equipamento que pudesse melhorar a ergonomia deles, então subir esse recipiente do chão, deixar ele num nível adequado para preencher esses agregados e apenas um funcionário conseguir dosar esses agregados e despejar para dentro da bitoneira. Então, foi com essa ideia, mais ou menos, que a gente buscou trazer uma melhoria de um equipamento que, ao longo dos anos, não teve uma evolução, ainda feito da maneira convencional, não teve uma evolução de fato. E o método convencional, normalmente, ele é feito com restos de madeira encontrados na obra, e a pouca evolução que teve foi a melhoria do material. Então, do método convencional. Então, é só feito com uma estrutura metálica e só teve essa evolução, de fato. Então, o nosso equipamento trouxe uma evolução em relação a isso para realmente trazer uma melhoria no método de dosagem dos agregados no canteiro de obras. Uhum. Professor Paulo Barral, seja bem-vindo aqui ao nosso Vitrine Tecnológica. Obrigado. Fala um pouquinho para a gente como que foi esse processo aí de orientação do Gustavo, como que o professor também esteve aprendendo também, de certa forma, a repassar o conhecimento nesta temática e como que o professor avalia todo o processo também de pesquisa de antecedentes, da questão da conquista da patente. Fala um pouquinho para a gente aí sobre como que foi esse processo. Tudo bem, boa noite. Então, a princípio, o trabalho ele surgiu na sala de aula. A finalidade era de uma disciplina que eu ministrava, que era sustentabilidade na construção civil, e ao mesmo tempo tinha um eixo integrador que estava surgindo no CCT, a Feira de Inovação do CCT. Ela surgiu em 2016 e a partir dali essa disciplina, cada curso tinha uma disciplina que era eixo integrador da Feira de Inovação do CCT. Então a gente, como professor responsável, tinha a obrigação de fazer uma das avaliações propondo ali na sala de aula, divisão de grupos e propondo soluções inovadoras para a área da construção civil. Então, vários trabalhos, mais de 100 trabalhos surgiram dentro da sala de aula e todos eles teve com muito potencial de se transformar em patentes, né? Mas a gente teve a sorte de pegar algumas equipes que ganharam a Feira de Inovação e a equipe em si quis seguir, dar continuidade a esse trabalho que não ficou limitado só à sala de aula.
Então foi um trabalho que, na verdade, sobre um ponto de vista, eram 3 alunos trabalhando sobre a Padiolax, né? Então era o Gustavo Mendes, o Gustavo Petri e a Letícia Pires, que são os 3 alunos que acabaram pegando um tema e transformaram esse tema em 3 objetos de estudos para o TCC. Então, de uma disciplina, acabou extrapolando para um trabalho de conclusão de curso, integrado, que era uma coisa inovadora, porque até então na graduação a gente não tem trabalhos integrados, né? Geralmente é trabalho individualizado. E a partir disso, então, a ideia saiu do papel, a gente conseguiu fazer 2 patentes decorrentes desse trabalho em conjunto de TCC, né? A última foi agora em 2022, final de 2022, e a princípio a gente foi participando das feiras de inovação e tendo esse know-how, digamos, com os outros projetos também. Foram 4 projetos ganhadores, né, da feira de inovação. A gente ganhou a primeira feira de Blumenau também, a feira de inovação de Blumenau a gente acabou ganhando. A etapa externa que não vale apenas para a FURB, né? Que valeria para todos os municípios aqui do Médio Vale. E a partir disso a gente conseguiu então criar uma certa interesse, né, de fazer com que esses trabalhos se tornassem um projeto inovador, já que a JIT também estava sendo formada, né, como núcleo do NIT, né? E a partir dali eles começaram a captar esses projetos que foram vencendo as feiras ou participavam, né, não necessariamente ganharam, mas teve um potencial inovador e acabou sendo patenteado junto ao INPE. Professor, como é que foi esse processo de busca de antecedentes, de pesquisa bibliográfica, de fundamentação junto ao INPE? Quanto tempo demorou aí desde a submissão até a devolutiva, né? O processo já está vigente a patente? Né? Já. No caso da Padiola, né, a Padiolax, eles tiveram a primeira patente com outro aluno, que era o Tainan, né? E daí a gente teve uma revisão da segunda... Na verdade, teve uma evolução de 3 Padiolax, né? Então, daí na segunda evolução, a gente conseguiu também a patente. Então, ela foi patenteada em cima do trabalho do Gustavo, né? E a partir dali, a gente teve que seguir alguns critérios do INPE para a questão de originalidade, funcionalidade, impacto no mercado, impacto comercial, viabilidade mercadológica. Então, o trabalho do Petri, por exemplo, do Gustavo Petri, foi justamente a aplicação mercadológica do produto. Então, ele fez toda a análise mercadológica de como viabilizar isso junto às empresas que tivessem interesse de querer comprar a patente, digamos assim, né? E o trabalho da Letícia foi justamente fazer uma análise de ensaio computacional, a estrutura mecânica de repetição e fazer prototipagem também junto com o Fab Lab, né, e o FX aqui, nos ajudaram bastante a criar, prototipar ele numa escala aí de 1:54, 1:60, em torno do tamanho original dele. Ou seja, foi feita a padiola física nesse caso, que para simular, né, para fazer já também, querendo ou não, já ter essa possibilidade de visão, né, de algum interessado de poder saber como é que funciona, né? Mas o interesse todo foram dos alunos, né, e cabe ressaltar aqui a importância também da vontade deles querer também buscar essas informações, né? A gente teve um trabalho só de orientação, mas eles que, junto com o Vinícius, né, a Ana Paula Colombo, que foram os responsáveis da JIT nos orientar para conseguir tirar a patente, e eles foram nos orientando também, a gente foi melhorando isso ao longo do TCC. Ô Gustavo, aproveitando, né, a oportunidade aqui para o público que nos acompanha, como que funciona a questão da dosagem, né, da padiola, dependendo quando você tem muito material que você precisa fazer ali, enfim, né, às vezes em uma oportunidade, praticamente quase encher o tanque da betoneira, como que é feita a medição e a questão do aspecto ergonômico para evitar possíveis lesões a quem vai operar esse equipamento? Certo. Então, o nosso equipamento, ele traz realmente esse recipiente que ele é disposto numa altura adequada para o funcionário, e dentro dele tem uma graduação interna que facilita tu estar dosando da maneira que tu precisa para fazer o traço correto da argamassa do concreto.
Então, além dessa dosagem interna que a gente tem nesse recipiente, ele tem um bico despejador, que facilita também tu não estar desperdiçando material na hora de despejar para dentro da betoneira, como também ele tem alças na parte traseira para tu manusear ele de uma maneira semelhante a um carrinho de mão, esse que a gente utiliza na obra. Então ele tem duas rodinhas frontais, ele tem essa alça traseira para tu conseguir manusear ele até em frente à betoneira, depois de já ter preenchido. E daí, na lateral dele, ele tem volantes laterais em ambos os lados, mas um funcionário mesmo consegue estar rotacionando esse volante para rotacionar também o recipiente e despejar os agregados para dentro da betoneira. Então, foi pensando nisso, a gente trouxe essa ergonomia para o método de dosagem dos agregados que acontece no canteiro de obras, diferente da padiola convencional, que realmente é simplesmente um recipiente com as alças laterais. Tu dosa ali a quantidade necessária, tem que fazer um esforço para erguer ela do chão com 2 funcionários. Dá para, digamos, normalmente o jeito correto seria dobrar os joelhos e com uma postura ereta tu erguer ele do chão, porém nem sempre os funcionários fazem isso. Tipo, ao longo do dia trabalhado, eles eventualmente acabam não respeitando essa postura correta, né? Muitos usam a tal da madeira de caixaria também, né? E do que seria feita a Padiolax, esse produto inovador? Com estrutura metálica. Tanto é que o TCC que eu desenvolvi, ele foi feito primeiramente um protótipo em madeira, para a gente estudar mais ou menos de uma maneira, com um material mais fácil de ser encontrado, para conseguir ter uma noção de fato de como que seriam os encaixes dele. E a Letícia Pires desenvolveu no semestre seguinte o aperfeiçoamento do que eu desenvolvi inicialmente. Então, ela fez com toda uma estrutura metálica, já reduzindo peças, reduzindo dimensão da bitola de toda a estrutura metálica, então reduzindo o peso também, e reduzindo alguns componentes do próprio equipamento para também diminuir esse peso e ser mais fácil de manusear ele no canteiro de obras. Só uma observação, ela fez o ensaio computacional também no programa ANSYS, né? Que é justamente ensaio de estrutura metálica, né? Quantas vezes ele suporta aquela repetição mecânica, por exemplo, sobre a estrutura ao longo do tempo, né? Então isso tudo também foi pensado no trabalho da Letícia. Isso até o meu TCC, ele foi o aprimoramento da ideia inicial que a gente teve na Feira de Inovação. Então, na Feira de Inovação, a gente apresentou um conceito do que seria a Padiolax, e o meu TCC foi a compatibilização dessa ideia frente a uma betoneira, como esse equipamento iria se comportar em frente à betoneira para ele realmente funcionar de maneira compatível com as betoneiras que a gente encontra no canteiro de obras. Então, eu fiz essa compatibilização, prevendo de maneira com estrutura de madeira inicialmente. Então, eu apresentei o conceito aprimorado, já compatível para uma betoneira, e a Letícia, posteriormente no semestre seguinte, ela trouxe o aperfeiçoamento e outros estudos em cima dessa ideia que eu aprimorei inicialmente. Ô, Gustavo, aproveitando, né, o público que nos acompanha aqui pelo Vitrine Tecnológica, qual a relação que você enxerga entre esse produto inovador que está disponível para patenteamento aos interessados em licenciar também, em patentear essa iniciativa? Qual a relação que você faz entre a Padiolax e aquilo que você exerce hoje na sua profissão, no seu fazer profissional, que você possa compartilhar com a nossa audiência, né? O que você faz hoje após já ser um engenheiro civil? A construção civil, ela tem diversos segmentos, né? Atualmente eu estou numa empresa de projetos de usinas de etanol, mas assim, mesmo nessas usinas de etanol, existe canteiro de obra para elas serem executadas, e tem diversas áreas dentro dessa usina, áreas menores, áreas grandes, que eventualmente tu vai precisar estar utilizando uma padiola para estar dosando os agregados. Então, em qualquer tipo de construção que você precisa dosar o agregado, que no caso são todas, sim. Você vai precisar de uma padiola. Então, a gente pensa em trazer uma ergonomia para essa função que atualmente ainda é feita de uma maneira muito antiquada, que pouco se evoluiu desde então. Então, daí eu vejo que esse produto realmente seria uma melhoria em algo que na construção civil precisa de uma atenção, né, que atualmente não tem.
Exato, e também uma situação que cabe aqui colocar, né, Gustavo, que além desse pensamento da questão de você possibilitar que antes o que duas pessoas fariam, uma pessoa possa fazer, essa pessoa também possa fazer com mais qualidade, até porque, mesmo não sendo diretamente uma preocupação do engenheiro civil, né, mas a questão dos acidentes de trabalho, e até citei, né, antes da gente iniciar o programa, que no caso, meu pai, enquanto estava construindo a casa onde eles moram hoje, eu moro com eles aí até hoje, acabou tendo um problema de hérnia na virilha por causa de um mau jeito durante a construção. Isso acaba, do ponto de vista empresarial, e o público com o qual a gente conversa é justamente nessa perspectiva, tempo é dinheiro e, querendo ou não, a saúde do trabalhar também é dinheiro, né, Gustavo? Exatamente. Durante qualquer construtora que todas elas têm uma preocupação com a saúde do funcionário. E essa seria algo a mais para agregar realmente na saúde do funcionário, na qualidade de vida dele. Então, ao longo do dia, no final do dia, o funcionário não teria uma dor na lombar, que ele trabalhando o dia inteiro, levantando uma padiola convencional do chão, no final do dia ele realmente perde desempenho por estar lesionado, né? E, consequentemente, ele perde o desempenho da execução do que ele está fazendo em si, né? Então, se ele consegue executar de uma maneira que não degrade a saúde dele, realmente no final do dia, ele ainda vai ter o mesmo desempenho, né? A mesma qualidade de vida para estar executando aquilo que ele precisa ali dentro da obra. Professor Paulo Barral, também uma iniciativa louvável dos estudantes, saber que além dessa possibilidade de construção coletiva de um trabalho, né, mostrando que a união faz a força, também a possibilidade de aplicações variadas também dessa iniciativa, seja para pequenas construções, até mesmo para grandes multinacionais, galpões também, né? Sim. A gente acabou participando de uma oportunidade de falar com uma grande empresa de betoneira do Brasil, só que daí entrou numa parte ali de patente, né, que não compete a gente, teria que entrar em direto contato com a JIT, né, quem tiver interesse, no caso, entraria em contato com a JIT para agilizar o patenteamento, né, enfim, mas é interessante que a gente está aberto a essa possibilidade de criar novos projetos, né, e é interessante ainda dizer que esse TCC e os trabalhos que foram realizados na Feira de Inovação, eles extrapolaram a sala de aula. Geralmente a pesquisa se faz no mestrado, no doutorado, e é uma pesquisa que foi feita na graduação. Né? Então cabe ressaltar isso, a importância que tem a gente fazer pesquisa na graduação também. E teve frutos como o Prêmio Stemer, né? Comenda municipal aqui de Blumenau, como, né, uma parte que tu acabou recebendo também. Sim, reconhecimento. E teve também a Kathleen, que foi para o Vale do Silício, né, que também foi um prêmio que ela acabou tendo reconhecimento nacional em função decorrência do projeto que ela fez aqui em sala de aula. Então, acho que tudo isso cabe ressaltar que um trabalho, às vezes, ele pode extrapolar fronteiras, né? E surge na sala de aula como uma atividade corriqueira, digamos. Sim, só para deixar mais claro para a nossa audiência, quem fez a entrega da comenda, o Gustavo, qual é a entidade ali que fez a entrega da comenda que o projeto recebeu ali certinho? Câmara de Vereadores? Foi a Câmara de Vereadores que fez essa entrega. E o Prêmio Stemer foi a FAPESC que deu como, no caso, TCC Inovador. TCC Inovador. Daí ele ficou com o segundo lugar como TCC Inovador no estado todo. O outro Gustavo Serpa acabou ficando também em 2020, foi o ano da pandemia. Ele ficou com o segundo lugar também e eu também fui condecorado como professor inovador em segundo lugar. A AGIT naquele ano ficou em primeiro, ela acabou tirando o primeiro lugar como agência inovadora, pelo prêmio Stemer, né? E é importante colocar, né, vocês citaram a pandemia, né, o Gustavo, e algo que cabe que a gente colocar para a nossa audiência, né, o quanto que o mercado da construção durante a pandemia e após agora a pandemia ganhou um fôlego aqui em Blumenau, não apenas em Blumenau, né, mas em Santa Catarina como um todo, justamente nessa perspectiva de que os investimentos eles estão cada vez mais concentrados em determinadas áreas e é aquele tal de negócio, né, enquanto muita
muita gente olha a palavra crise, tem gente que tira o S e coloca CRI, né? A oportunidade acaba surgindo nas lacunas que existem. Você soube aproveitar uma lacuna, como por exemplo o próprio Padiolax, né, Gustavo? Sim. Muito bem, e você que ficou interessado na Padiolax, você pode entrar em contato com a Agit, Agência de Inovação Tecnológica, pelas redes sociais, @AgitFurb. Antes da gente fechar, Gustavo, você concluiu, né, a sua graduação, citou há pouco aí no ano de 2020, 2019, 2020, nenhum interesse aí por um mestrado, por um doutorado? Como é que está aí conciliar a rotina profissional com a possibilidade de continuidade acadêmica, aprimorar uma Padiolax e voar além? Como é que está isso? Eu tenho bastante interesse. Atualmente eu estou trabalhando com projetos de usinas de etanol, então o meu interesse atualmente está em fazer alguma especialização na parte de drenagem dessas usinas, como também de estruturas metálicas, que também posso, com base nisso, estar aprimorando essa ideia do funcionamento da própria Padiolax. Então, é mais ou menos por esse caminho que eu estou mirando atualmente. Professor Paulo Barral, para a gente fechar, alguma mensagem, algum recado à nossa audiência? Agradecer a oportunidade, né? A Agit, os laboratórios que estavam envolvidos, né? E principalmente os alunos que toparam a ideia de acreditar que isso é possível, né? Então, Gustavo, para a gente fechar, algum recado, alguma mensagem? Eu agradeço pela oportunidade, pela visibilidade que vocês estão nos fornecendo, né, do nosso projeto. E quem tiver interesse no nosso projeto, em querer seguir em frente e aprimorar os nossos estudos com algum tipo, um investimento, para a gente estar compatibilizando, para conseguir comercializar esse tipo de produto, pode estar entrando em contato com a gente, que estaremos à disposição. Legal, e essa foi mais uma edição do Vitrine Tecnológica, debatendo a Padiolax. Lembrando que mais informações podem ser obtidas junto à Agência de Inovação Tecnológica da FURB, que atende pelo telefone 3321-0605. A agência está localizada no Centro de Inovação Blumenau, na sala 102. E o Vitrine Tecnológica vai ficando por aqui. O Lucas Adriano, agradeço o carinho da sua audiência, agradeço ao professor e também ao Gustavo, parabenizar pelo brilhante trabalho. Voltamos em uma próxima oportunidade com o nosso Vitrine Tecnológica.